eu sou a professora Luciana, sou docente do curso de Psicologia da FIB, sou psicóloga clínica e psicóloga voluntária do Grupo Amigas do Peito de Bauru. Lá no Grupo Amigas do Peito de Bauru, eu realizo um trabalho que é um projeto voluntário já há alguns anos, chamado Projeto Fortalecer. Estamos iniciando o mês de outubro, e o mês de outubro é um mês muito importante para a saúde da mulher. É um mês que nós precisamos conversar sobre o câncer de mama. E conversar o quê? Nós precisamos alertar a população e todas as mulheres a importância do diagnóstico precoce desse câncer de mama. Como nós fazemos isso? Existe uma campanha que é uma campanha mundial no mês de outubro, que é a campanha Outubro Rosa, para que as pessoas possam falar um pouco mais e trazer informações específicas para que todas as mulheres lembrem-se que elas precisam fazer os exames periódicos da saúde da mulher, elas precisam ir ao ginecologista, fazer mamografia, ultrassonografia mamária, aprender a fazer o autoexame da mama e manter-se com a saúde em dia. A prática de atividade física, por exemplo, regularmente, pois a vida sedentária não faz bem para ninguém, muito precisamente para as mulheres, porque nós já temos vários trabalhos que falam da importância da atividade física para que você mantenha a sua saúde em dia. Também a parte nutricional, então a alimentação que é tão falada, a alimentação saudável, e as questões relacionadas às emoções. Aprender a lidar com as emoções não é uma tarefa fácil, é um grande desafio. Então, neste mês, aqui na FIB, dentro do estágio de promoção e prevenção de saúde, nós construímos, junto com duas alunas, a Thalita e a Yulia, que são alunas do 5º ano do curso de Psicologia, nós construímos um projeto para esse mês de outubro do ano de 2020, um projeto diferente. A campanha Outubro Rosa, ela é uma campanha que aqui em Bauru, ela é muito ativa com o Grupo Amigas do Peito. E eu, enquanto psicóloga voluntária no Projeto Fortalecer, sempre auxiliei o Grupo Amigas do Peito com os meus alunos aqui, na disciplina Processos Grupais, nas disciplinas de estágio supervisionado em prevenção e promoção de saúde, e nós tínhamos uma atividade prática presencial. Mas agora nós estamos na pandemia Covid-19, que nos recolheu e nos reinventou. Então nós precisamos ter uma nova forma de lidar com a informação e a comunicação. Nós não queríamos deixar de levar informação para vocês. Então nós começamos a pensar como alcançar o público-alvo da campanha Outubro Rosa de uma outra maneira. Uma maneira que é dentro de um distanciamento, ou seja, nós vamos levar informações através dos meios de comunicação, mas com uma presença afetiva muito importante. Então esse projeto ele foi pensado e desenhado para que o mês todo vocês recebam algumas informações. Nós teremos alguns convidados, então nós teremos convidados como mastologista, cirurgião plástico, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta. Cada semana vocês acompanharão uma entrevista que será realizada pelas essas alunas pelo projeto, que é o projeto de prevenção e promoção de saúde. Por quê? Esse projeto envolve todas as áreas e, claro, envolve a psicologia também. Como psicóloga, trabalhando há muitos anos na área, fiz meu mestrado, meu doutorado na área de câncer de mama, eu também vou colaborar respondendo algumas questões que essas alunas formularam. É muito importante nós lembrarmos que o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama, ele envolve uma equipe multiprofissional. Por isso, convidamos várias áreas. Quando uma mulher é acometida por um câncer de mama, ela necessita que ela tenha um acompanhamento multiprofissional de todas essas áreas citadas. Por isso, nós entendemos que cada área tem a sua especialidade e tem o seu protocolo, tem o seu estudo científico para fornecer e oferecer para essa mulher um tratamento de qualidade, um tratamento com apoio necessário, pois não é tarefa fácil o desafio
de enfrentamento de um câncer de mama. Então eu convido vocês a nos acompanharem nesse mês de outubro, assistir às entrevistas, porque nós estamos com uma alegria muito grande de poder colaborar na campanha Outubro Rosa Projeto Fortalecer. Para quem não conhece, o Projeto Fortalecer, ele foi idealizado e coordenado por mim, porque as Amigas do Peito, aqui em Bauru, elas já estavam muito consolidadas em relação às ações sociais, mas elas precisavam de algo maior que também na área da psicologia. Então hoje, atualmente, nós realizamos, por conta do Covid-19, o Projeto Fortalecer Remoto Emergencial, ou seja, o Projeto Fortalecer ele funciona quinzenalmente para o grupo de mulheres que estão em várias fases do diagnóstico de câncer de mama. Pode ser, várias fases do tratamento do câncer de mama. Diagnóstico, a fase do tratamento em si e a fase do pós-tratamento. Nós nos reunimos e estamos realizando grupos de apoio para essas mulheres e que hoje eu conto com mais uma psicóloga, que é a Edilene, que é uma recém-formada aluna aqui da FIB, que me acompanhou nos estágios e que hoje ela também consegue ajudar muito, porque o Projeto Fortalecer, ele tem o objetivo de auxiliar as mulheres a enfrentar todo o processo de desestrutura, conflito, ansiedade, insegurança emocional que elas sentem na travessia dessas fases que elas irão enfrentar. Então, de uma certa forma, o Projeto Fortalecer, ele colabora dentro do âmbito da área da psicologia, para que essas mulheres recebam apoio, para que elas sejam acolhidas, para que elas sejam ouvidas. E naquele grupo de mulheres que também passam pela mesma situação que elas passam, elas compartilham sentimentos, dúvidas, inseguranças, mas também elas compartilham fé, otimismo, esperança. Sabe por quê? A campanha Outubro Rosa é importante muito por causa desse aspecto. O câncer de mama, se ele tem um diagnóstico precoce, ou seja, se ele é diagnosticado a tempo, essas mulheres conseguem atravessar o tratamento, que é doloroso, difícil, invasivo, mas elas conseguem, muitas delas, serem curadas daquele câncer de mama, né? Existe ainda muito medo em relação a um diagnóstico de câncer. E a mama, ela tem toda uma simbologia para a mulher. Porém, muitas das mulheres do grupo Amigas do Peito são mulheres que já estão em pós-tratamento há muitos anos e que só realizam acompanhamento e que estão bem, retomaram suas vidas, voltaram a trabalhar, voltaram a ocupar as suas funções como esposa, como filha, como profissional, como pessoas pertencentes à comunidade. Então, muitas delas passam por um período difícil, que precisa de carinho, de acolhimento, de compreensão, mas elas conseguem, passo a passo, enfrentar a doença, enfrentar o tratamento, para que elas consigam superar todo aquele período difícil. Então, o Projeto Fortalecer, ele tem essa finalidade e nós convidamos vocês a participarem de informação, que as mulheres possam ter acesso à sua saúde e cuidar da sua saúde ginecológica, que envolve não só câncer de útero, ovário, endométrio, mas envolve também a questão toda relacionada à mama, ok? Então agora eu vou apresentar para vocês a nossa aluna do 5º ano, a Thalita, que é uma das alunas que está engajada nesse projeto. E ela vai contar um pouco para vocês como tem sido esse momento, como foi para ela esse convite de participar dessa campanha e como ela está vivenciando esse processo de estudar um pouquinho sobre o câncer de mama, sobre as mulheres com câncer de mama. Né, Thalita? Seja muito bem-vinda aqui no espaço da FIB, na TV FIB. Muito obrigada, TV FIB, que sempre nos acolhe com tanto carinho, né? E queria que você falasse um pouco, Thalita, e contasse como que tem sido, como surgiu essa ideia, como tem sido para vocês. Claro. Olá, professora. Olá. Assim, particularmente, todo esse processo de construção surgiu mediante essa nova realidade que nós nos encontramos hoje, né, e com uma junção mesmo de auxiliar nesse momento tão importante, né, que é a campanha Outubro Rosa,
de conscientização, de promoção de informação, de até mesmo métodos e ferramentas para auxiliar as pessoas que não têm o conhecimento necessário e que se encontram e se deparam com essa situação, que por muitas vezes pode ser muito desesperadora, né? Então, assim, todo esse projeto surgiu nessa necessidade, nessa nova realidade que nós nos encontramos, e também com o objetivo de conseguir contribuir com conteúdo, informação, para todo mundo, através das questões relacionadas ao câncer de mama, como foi dito, várias as áreas podem ajudar e auxiliar não somente quem está passando por esse processo, quem já passou por esse processo, mas também quem está fazendo parte desse processo, né, de um modo geral. E surgiu dessa forma, sim, particularmente tem sido um desafio muito grande, mas assim, tem sido muito prazeroso ter contato e se aprofundar mais, né, no assunto que, ao mesmo tempo, tem sido muito divulgado, também tem sido um pouco negligenciado, acredito, pelas próprias pessoas mesmo, né, cidadão, que às vezes não tem informação, ou que também, às vezes, acho que pode ser acometido tão distante, né, ter essa realidade tão distante do câncer de mama, e quando se depara, não sabe o que fazer, não sabe para onde recorrer, e foi por isso que a gente teve, né, essa ideia desse projeto e a construção dele, que está sendo com muito carinho, um desafio, mas acho que está dando certo. Perfeito, né? Acho que a Thalita traz, Thalita, de uma forma breve, objetiva, essa contextualização de como que um estudante, né, quase psicólogo, a Thalita já é estudante do último ano, né, Thalita? Verdade. O envolvimento com trabalhos na área social. Sim. E com trabalhos de prevenção e promoção de saúde, porque nós temos que considerar, Thalita, que quando nós pensamos nesse projeto, você pontuou algo importantíssimo. Nós levamos a informação, que é uma informação, por exemplo, para pessoas que estão atravessando esse contexto, mas também para aquelas que podem se cuidar, né? Enquanto é possível viver dentro de uma saúde não só mental, mas uma saúde física também, né? Eu acho essencial justamente isso, e até mesmo essa mudança de pensamento mesmo, sabe? De sempre trabalhar numa prevenção, né? De antes do que acontecer, como lidar com isso, que isso acredito que não é mais fácil, mas acredito que nos dá mais ferramenta para engajar nesse todo esse processo que pode acontecer com qualquer um. Claro. Então, nesse momento, nós vamos começar a abrir aí, né, as nossas entrevistas, falando um pouco dos aspectos, né, Thalita, dos aspectos psicológicos. Ou seja, acho que tem várias questões que são levantadas, né, Thalita, pela população, não só pela população de mulheres que atravessam tudo isso, e eu acredito que é bacana nós conversarmos um pouco sobre a importância da psicologia para o tratamento do câncer de mama. Sim, eu acho, enquanto estudante e também como cidadã, como mulher, né, eu acredito que esses questionamentos, esse momento mesmo, sabe, de reflexão e até mesmo de entender como cada área pode contribuir, principalmente a psicologia, que é hoje o que a gente está entrevistando, né, o que a gente vai abordar, como isso pode nos auxiliar de forma, né, porque temos o tabu de que a psicologia é uma questão apenas clínica, uma questão de, enfim, várias coisas envolvendo várias situações que são vindas de outras épocas, né, enquanto a psicologia, no que ela pode oferecer para o cidadão, e é isso. E aproveitando esse momento, assim, para ficar claro para todo mundo, eu queria, assim, professora, saber mesmo, né, enquanto você, docente, mas também psicóloga, mulher, e também com toda essa gama de experiência, né, que tem nesses anos todos à frente do Amigos, no projeto Amigos do Peito, e desenvolvendo várias campanhas, né, para o Outubro Rosa, você, com a sua experiência, qual seria, além, né, dos aspectos emocionais que a psicologia auxilia nesse processo, quais outros aspectos que a psicologia pode auxiliar quem está passando por esse momento? Uma prevenção, né? Como que a psicologia pode auxiliar além, né, desse processo de
do processo, talvez, entendi, Thalita, acho que o que você está, né, tá questionando é assim, a psicologia ela tem um papel fundamental na equipe multiprofissional pós-diagnóstico, mas como que ela pode auxiliar, como agora, nesse momento, né, de Outubro Rosa e fora o Outubro Rosa, ela pode auxiliar quando nós falamos de medidas colaborativas para que a população consiga lidar também com as questões emocionais. Olha, Thalita, assim, acho que a sua pergunta é fundamental, porque durante muito tempo as pessoas falavam, alguns artigos, né, sobre o câncer de mama estar associado à mágoa, ressentimento, e na realidade é muito importante nós sabermos que as causas do câncer de mama são causas multifatoriais, que envolvem outras questões. Não tem nenhum artigo científico, pesquisas científicas que comprovam, porque isso é muito complexo, inclusive, que alguém que tem mágoa, que tem ressentimento, desenvolverá qualquer tipo de câncer e um câncer de mama. Então, o que é importante definir, né? Os aspectos psicológicos, eles envolvem hábitos que são hábitos relacionados a como nós lidamos com as nossas emoções, como nós identificamos as nossas emoções e como que nós enfrentamos momentos difíceis da vida. Então, pensando na promoção e prevenção de saúde, eu acredito que nós podemos trabalhar uma relação, Thalita, muito importante de que as pessoas consigam entender a importância de cuidar da mente, cuidar da saúde mental, né? O que seria isso? Você aprender a lidar com uma situação de uma vida ansiosa, corrida, estressante. As pessoas, por exemplo, elas se cobram muito, elas trabalham muito. Quando elas começam a se cobrar muito, trabalhar muito, às vezes elas vão entrando com situações de transtorno de ansiedade, elas ficam às vezes aceleradas, exageradas, tumultuadas, no seguinte sentido de uma autocobrança. E isso pode fazer com que essas pessoas desencadeiem alterações no hábito do sono, da alimentação, irritabilidade, algumas podem até desenvolver um estado depressivo, que abre uma possibilidade do adoecimento. Então, a psicologia ela também atua numa conscientização que nós podemos reconhecer as nossas emoções e aprender a ouvir as nossas emoções, lidar com as nossas emoções, seja com exercício de respiração, seja com práticas meditativas, seja com uma autofocagem de você otimizar seu tempo e ter um tempo para você. Então, o autocuidado, ele é extremamente importante. Então, aquela mulher que ela está na vida corrida, às vezes ela não marca um médico para fazer uma mamografia, um exame ginecológico, um ultrassom mamário. Por quê? Porque muitas vezes ela negligencia a saúde porque ela é mãe, ela é profissional, ela se cobra e ela muitas vezes cuida dos filhos, cuida da profissão e negligencia a própria saúde. Então, uma das questões da prevenção e promoção de saúde é essa, é você entender que o teu corpo, a tua saúde física, a tua saúde mental, ela é responsabilidade sua e precisa que você se dedique e doe um pouco do seu tempo para se cuidar. É muito importante, até interessante você tocar nesse ponto, porque hoje a realidade da grande maioria das mulheres é muito, vou colocar sobrecarregada, mas é muito cheio de tarefas, de afazeres, né? E acaba mesmo, acredito que por N fatores, essa questão da negligência, de cuidar do trabalho, do filho, da casa e outras tarefas mais, eu acho que fica muito nítido, né, essa negligência com o autocuidado, essa negligência com a gente mesmo, né, que seria um ponto muito importante para as mulheres. E aproveitando esse gancho, hoje a gente sabe que o câncer de mama é o que mais mata mulheres na nossa realidade. E como que a psicologia ela pode estar auxiliando quem está passando por essa fase, lidar com o medo da morte, né? Porque é muito eminente, sabendo desses dados e de toda essa negligência. Como que a psicologia pode auxiliar? Thalita, muito importante você tocar nesse ponto, porque a palavra câncer ainda assusta a população. A palavra câncer de mama assusta e amedronta as mulheres que não só terão medo da morte,
mas elas têm medo de como elas vão lidar e atravessar com todo o tratamento que é invasivo. Então, muitas dessas mulheres vão precisar ser acometidas por cirurgias, vão fazer tratamentos em que elas terão a queda do cabelo, dos cílios, sobrancelhas, os pelos caem, então elas têm a questão da autoestima, da autoimagem, a questão da própria sexualidade que interfere. A mama é um símbolo importante para essa mulher, tanto de amamentação, de vida, quanto também da questão da sexualidade, da vivência da sexualidade. Então essa mulher, muitas vezes, ela não terá só um choque, um primeiro momento de uma paralisia por um medo de morrer antes daquele momento que ela esperava, porque nós temos que entender que muitas mulheres hoje, o diagnóstico do câncer de mama, ele tem diminuído a faixa etária. Antigamente, as mulheres que eram diagnosticadas eram mulheres mais velhas. Hoje isso também tem sido um pouco alterado. Então, muitas mulheres, elas têm não só o medo da morte, mas elas têm vários outros medos, né? Durante o tratamento, elas, quando começam a evoluir positivamente, quando elas vão entrar numa fase, por exemplo, de pós-tratamento, elas têm medo de metástase, que é o câncer de mama ser acometido outros órgãos do corpo. Elas têm medo da recidiva, que é o medo, de repente, desse câncer voltar, né? Então, o que acontece? A psicologia, ela auxilia acolhendo, ouvindo essas mulheres e trabalhando com essas mulheres a realidade, porque muitas vezes, Thalita, o medo, ele é projetado de uma maneira muito maior do que a realidade. O nosso medo, ele faz com que muitas vezes nós tenhamos um medo maior do que o real, do que está acontecendo. Então, a partir de grupos de apoio, a partir da própria psicoterapia individual, nós desenvolvemos um trabalho de acolhimento, de apoio e de orientação para essa mulher, para que ela aprenda a encontrar recursos internos de que ela consegue fazer o enfrentamento, enfrentar cada etapa. Então, se eu tenho medo, eu vou enfrentar o medo. Do que eu tenho medo? O medo que eu tenho é uma realidade ou ele é um medo mais fantasioso? Qual é a minha idade? Qual é a minha condição física? Qual é o meu tipo de câncer? Porque o câncer, ele não é o mesmo. Então, tudo isso vai colaborando para que essa mulher consiga atravessar de uma maneira menos difícil, menos dolorosa. Não vai ser fácil. Ela vai oscilar entre o medo, a esperança, o otimismo, a desesperança. Ela fica com muitas ambivalências afetivas, ou seja, ela alterna nas emoções. E muito interessante essa pontuação, professora, porque me veio na mente uma experiência que eu tive há uns 10 anos atrás, mais ou menos, em um curso que eu estava fazendo, e em que eu assisti uma cirurgia onde uma mulher que estava com câncer de mama precisou fazer a mastectomia. E isso ficou muito gravado e marcado em mim, que eu lembro que no momento eu fiquei muito mal, eu passei mal ali no centro cirúrgico, e isso ficou marcado para mim. E fazendo uma referência que você está falando, professora, fica muito nítido, né? Porque assim, tem algumas mulheres que precisam passar pela mastectomia, e isso altera muito essa percepção corporal, a imagem corporal que a mulher tem sobre ela, né? E todo esse padrão em que a gente, né, ainda se encontra, né, um padrão de beleza, e a mama está muito relacionada a isso. Partindo disso, como que a psicologia ela ajuda e ela auxilia, né, nesse processo, né, dessa compreensão desse processo, dessa imagem corporal e de como que pode ajudar mesmo, sabe? Mesmo nessa situação onde a cirurgia foi necessária, a mulher compreender e ainda assim querer ainda continuar e querer ainda ter essa mudança de sentido, essa compreensão desse momento, né, dessa autoimagem que ela tem sobre ela. Como que a psicologia auxilia nesse fato? Tá, Thalita, é claro que nem todas as mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama, elas precisarão passar por uma cirurgia, porque cada tumor, cada tipo de tumor tem a sua especificidade e depende muito do momento em que é realizado o diagnóstico. Sim. Nem todas as mulheres farão quimioterapia, radioterapia.
Nem todas as mulheres farão a mastectomia total, que é retirada total da mama. Muitas vezes é apenas um quadrante, um pedacinho. Então, o que é importante nós ressaltarmos aqui? Qualquer órgão que seja retirado, qualquer órgão que o ser humano perde, ele vai atravessar um processo de alteração, principalmente órgãos externos. E nós estamos falando de um órgão importante, que é a mama, que ele tem toda uma simbologia, como já falamos. Então, para essa mulher, pensar o corpo dela, a dificuldade de olhar no espelho, aquela mulher que precisa fazer a cirurgia. Porque nem toda mulher, nós vamos ter aí um convidado, um cirurgião plástico que vai esclarecer isso, até que ponto, né, é possível fazer a reconstrução logo no momento ou não, quando isso é feito depois, porque cada caso é um caso. Então, como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a singularidade e a subjetividade de cada mulher, o significado daquele momento. Agora, a maioria dessas mulheres que vivenciarão esse processo, elas vivenciarão um processo de luto, de perda. É uma parte do corpo que não tem mais, só que é uma parte visível do corpo que não tem mais. Então, ela vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Ela vai precisar criar recursos para que ela consiga lidar com essa nova realidade. Então, ela pode ter um processo, por exemplo, de um estado depressivo, ela pode ter dificuldade de se olhar no espelho, ela pode ter dificuldade, por exemplo, de utilizar determinadas roupas, de colocar um traje de banho, por exemplo, um maiô, um biquíni. Então, além disso, tem cicatriz. Então, não é só por uma questão simplista da vaidade, mas é por uma questão de que nós temos um ideal daquele corpo que é o corpo que está conosco durante muito tempo. E fora que tem a questão da amamentação, tem a questão da sexualidade. Então, como que a psicologia contribui? Estudando todo o contexto desse luto que essa mulher atravessa e como ela, auxiliando para que aquela singularidade, aquela mulher dentro daquele contexto consiga atravessar, enfrentar e buscar recursos para que ela consiga administrar uma adaptação, uma readaptação para a vida. Entendi. E também, quando toda essa questão, né, da ressignificação, né, de sentido, que essa mulher tem que fazer enquanto indivíduo mesmo, né, ela com ela mesma, acredito que todo um suporte, né, os seus familiares, os amigos, tem um papel muito fundamental nesse processo, né? E as amigas do peito, né, grupos Amigas do Peito, elas fazem esse acompanhamento não só com quem está passando por fase, né, desse momento do câncer, mas ele também faz o acompanhamento e auxilia os familiares de como auxiliar, de como ser um suporte nesse momento difícil. Fala um pouquinho mais para a gente a importância desse trabalho. A mulher que adoece, que faz o tratamento, ela não é a única que terá medo, angústia, ansiedade. A família toda também está envolvida. Marido, filhos, esposa, todas aquelas pessoas, os pais dessa mulher, se ela ainda tem esses pais vivos, os irmãos, enfim, não só a família núcleo, mas a família extensa. Por quê? Porque muitas vezes essa família terá que se readaptar e é um ente querido que está doente. Então, lá no Grupo Amigas do Peito, o Projeto Fortalecer começou a perceber a necessidade também de incluir as famílias, porque as famílias, além do próprio sentimento dos medos individuais, elas também ficam às vezes perdidas, sem saber como auxiliar aquele membro da família. Às vezes, elas têm vários questionamentos. Como eu posso auxiliar aquela mulher? Então, será que eu falo sobre isso? Será que a gente recebe visitas? Será que o que eu posso falar? Eu posso chorar na frente dela? Então, é muito importante também que esse trabalho seja um trabalho que acolha a mulher, mas que seja um trabalho que acolha também os familiares. Eu já vou me despedindo e dizendo que foi um prazer participar, está sendo um prazer participar do projeto Teu e da Júlia, é um carinho muito grande e a minha mensagem é: mulheres, cuidem-se, pratiquem o autocuidado, conheçam o corpo de vocês, se alimentem bem, façam atividade física e cuide das emoções. Trabalhe a sua ansiedade, trabalhe a sua irritabilidade, trabalhe a sua tristeza.
saiba que esses sentimentos eles vão sempre existir na vida da gente, mas que a gente depende muito da dimensão que nós damos para essas emoções. Eu queria agradecer mesmo pela atenção, por esse momento, os telespectadores, você deu pra gente, né, esse projeto tão importante, que está se resolvendo com tanto carinho. Agradecer também você, professora, pela participação, por todo o suporte que vocês têm oferecido para a gente. E a mensagem para vocês é que a gente se encontra na próxima semana, teremos mais um tempo junto para conhecer, para descobrir outras áreas que podem auxiliar nesse momento tão difícil. E muito obrigada.